Graça e paz, tudo bem? Eu vim trazer uma palavra de Deus para você, amém? Eu preciso que você preste atenção em mim agora, que eu vim falar para você sobre o Deus da Bíblia cristã, do Velho e do Antigo, do Velho e do Novo Testamento, tá bom? Palavra de Deus no livro de Isaías 44, versículo 6, o Senhor Deus, o Criador, disse: Eu sou o primeiro e o último, e não há outro Deus, tá bom? Precisa que você preste atenção para poder pegar a bênção, tá? De Deus para você. Isaías 43, capítulo 43, versículo 11, esse Deus diz o seguinte: Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Ele disse: fora de mim não há Salvador. Ele estava dizendo que fora dele não haveria quem poderia salvar, quem poderia tirar de uma situação ruim, tá bom? E na palavra de Deus, no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim sobre esse Deus: Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que se crer em quem? Quem é o Filho de Deus? O Filho do Deus da Bíblia é Jesus Cristo, que ele enviou aqui para a terra para salvar o povo dos pecados. A Bíblia diz, tá bom? Foi para isso que Jesus nasceu, segundo o que a Bíblia diz, para salvar o povo dos pecados, do castigo do pecado da velha aliança, tá bom? É o que a Bíblia diz. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. O que significa crer no Filho de Deus, Jesus? Tem o mesmo significado de confiar, tá bom? Confiar e crer tem o mesmo significado. Crer e confiar é o mesmo significado, tem o mesmo sentido. Não morra, mas tenha a vida eterna, viver para sempre, tá? E no livro de Romanos, na palavra de Deus, capítulo 3, versículo 28 diz o seguinte, a palavra de Deus: Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Somos declarados justos por meio da fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós somos declarados justos por meio da fé em Cristo diante de Deus, tá bom? E não pela obediência da lei, é o que a Bíblia diz. E no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 diz: Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa de Jesus Cristo, tá bom? Portanto, uma vez que fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa de Cristo. Porque você foi declarado justo diante de Deus pela sua fé em Cristo, você tem paz com Deus por meio de Cristo, tá bom? Você tem paz com Deus. No livro de Gálatas, capítulo 1, versículo... no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei, tá bom? E no versículo 6 diz o seguinte... No versículo 4 diz o seguinte da palavra de Deus: Pois se vocês procuram tornar-se justo diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e cairão para longe da graça, tá bom? Que Deus te abençoe, compartilhe essa palavra, me ajuda a pregar a palavra de Deus, tá bom? Compartilha e que Deus te abençoe.